Pessoal, agora a gente chegou numa aula muito importante. Ela vai talvez ser um pouquinho maior do que as outras, mas ela vai falar sobre bases de dados, num detalhe maior. Então, assim, ó, eu só digo uma coisa: fiquem nessa aula, porque isso aqui é o que vocês vão fazer todo dia no sistema de vocês e é muito importante que vocês saibam o que cada coisa significa, por que às vezes alguns problemas acontecem e assim por diante, tá? Então aqui eu vou mostrar tudo sobre database para você. Já peguei aqui aquela base da aula anterior, eu já construí aqui alguns exemplos, certo? Para justamente vocês poderem ver na prática. Então vamos lá, vocês já viram como criar, né, uma base de dados na linha e uma base de dados de página inteira. Então, para mim, Gabriela, por que eu crio nos sistemas de vocês? Eu já vou até abrir aqui para vocês verem um exemplo. Ó. Por que eu crio esse servidor com bases de dados dentro? Então, por exemplo, tudo que é feito nesse sistema do Agência em Ordem está aqui dentro, ó. Leads, propostas, reuniões, atividades, projetos, membros. É como se fosse um super Excel, tá? Vamos pensar assim, é um super Excel com várias abas. É isso aqui que é o nosso servidor. Porque se você abrir, ó, não tem nada de detalhe. É uma base de dados crua com várias colunas. Só que o que acontece? Quando você cria uma base de dados na linha, que foi a que eu mostrei para vocês anteriormente, que é só no meio de uma página, você pode criar aquela base de dados naquele meio de página, colocar as informações, propriedades, etc. E depois criar visualizações daquela base de dados na linha. Não tem problema, você pode fazer isso. Só que qual que é a questão? Quando a gente começa a criar muitas bases na linha dentro de páginas soltas ou dentro de um sistema, com o tempo, conforme a gente alimenta esse sistema com outras páginas e tudo mais, vai ficando mais difícil a gente encontrar essa informação de forma mais rápida caso a gente precise. Já se a gente tem um servidor com essas bases de dados ali dentro, a gente consegue achar informação mais rápida. Então, por exemplo, se eu for lá na minha base, lá na minha visualização de tarefa, lá na minha página de tarefa do sistema, e eu não achar uma informação, eu posso ir lá no servidor original, na base de dados original, e procurar por essa informação muito mais rápido do que se eu precisar procurar isso numa base de dados que está no meio de uma página que eu não sei que página é, entendeu? Outra coisa, a base de dados de página inteira, ela pode ser exportada, a página toda, num documento. E já na base de dados na linha, você tem que abrir a página e depois, né, fazer a exportação. Aqui não, você entra na página e já faz a exportação. Então isso é uma coisa muito boa também. E para mim, a principal de todas, tá? A principal de todas. Uma base de dados na linha, quando você constrói ela em algum lugar, se alguém, porventura, sem querer apagar essa base daquela linha, você perdeu os dados. Se você não se ligar que essa base foi excluída, que ela tá na lixeira e passar, sei lá, 7 dias, 30 dias, e um dia você for procurar, essa base vai sumir dali. E você vai perder os dados que tinham sido feitos. Agora, uma base de dados de página inteira, por que ela é configurada assim, por exemplo, nos sistemas de vocês? Então, o que acontece? Vocês vão apagar, por exemplo, essa visualização de atividades, só que isso aqui não vai mexer na base original, porque a base original está lá no servidor. Então, vocês podem ter essa autonomia de poder mudar as coisas aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui em atividades e projetos, ó. Tudo que está aqui, tudo que vocês estão vendo, ó, essa base de dados de tarefa atrasada, tarefa não iniciada, tarefa vencendo hoje, demais tarefas, são todas visualizações derivadas da mesma base de dados, que é a base de tarefas que está lá no servidor. Então, isso aqui, se eu quiser vir aqui agora e apagar, não tem problema. Eu posso apagar daqui e vai continuar os dados lá na minha base de dados. Mas assim, gente, isso eu tô falando dos meus sistemas, tá? Daquilo que eu entrego. Ah, mas eu fiz isso no sistema do fulano e eu apaguei tudo. Mas aí é a forma como o fulano constrói. Eu construo assim, justamente para dar essa segurança para o cliente, para vocês poderem depois mexer nessas páginas aqui com autonomia de criar novas coisas e não ter medo se vocês apagarem uma visualização, porque ela tá lá na base de dados original, a base original tá lá. Então, assim, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, tá na mesma base de dados, só que aqui eu tenho filtros aplicados. Aqui eu apliquei um filtro para ver só o que tá atrasado e aqui eu apliquei um filtro para ver o que não tá iniciado, que eu também vou mostrar para vocês depois. Então, só para vocês saberem por que eu uso base de dados de página inteira e não base de dados na linha, certo? Então, agora vamos voltar aqui e eu vou mostrar para vocês, então, a questão da base de dados em si, tá? Então, aqui nós temos a base, ó, temos algumas informações preenchidas e como vocês fazem para configurar essa base de dados para trabalhar melhor nela? Primeira coisa, pense que aqui é uma base crua, tá? Isso aqui não é uma visualização, é uma base crua. Então, aqui, ó, sempre que vocês quiserem adicionar uma nova informação, ou seja, uma nova propriedade para essa base, vocês vão vir aqui nesse maisinho. Clicando aqui, olha só, vocês têm uma infinidade de opções aqui dentro. Então, vocês têm
data de nascimento, endereço de e-mail, status de inscrição. Isso aqui são sugestões que ele dá, tá? Não necessariamente isso aqui, data de nascimento é uma propriedade de data, certo? Mas aqui embaixo, ó, vocês têm selecionar uma propriedade de texto para escrever nessa base. O selecionar, que nada mais é do que essa aqui, ó, que são as etiquetinhas, né? Então você vai lá e seleciona a etiqueta que você quer. O status, no iniciado, em andamento, concluído. A pessoa, que é o responsável por aquela tarefa. Caixa de seleção, que é aquela para dar um checkzinho para marcar, ó. Então aqui, caixa de seleção, ó, marco se sim ou se não. Aqui vocês têm o telefone, para colocar o telefone do cliente aqui dentro. Vocês têm a propriedade de número, que pode ser convertida, ó, em número de casa decimal. Aqui o formato de número, então eu quero real, eu quero percentual, eu quero dólar, eu quero rúbio, sei lá. Aqui vocês podem escolher, ó, a moeda que vocês querem usar para poder fazer essa propriedade. Ou então, só número ou número com separador ou percentual, tá? E aqui vocês podem também, ó, número com barra e cor, entendeu? Então vocês podem vir aqui e abusar, ó, olha só que legal. Então vocês podem vir aqui mexer nessa parte de números e criar algumas coisas legais, tá? Seleção múltipla, que é parecido com o selecionar, porém ao invés de você poder selecionar apenas uma opção, você pode selecionar várias opções ao mesmo tempo. Então isso é a seleção múltipla da base de dados. Data, como eu falei para vocês, que vocês podem vir aqui, ó, e editar o formato da data. Vocês podem colocar o formato de horas e também notificar aquela coluna. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero que sempre eu vou criar uma propriedade que eu vou chamar de próximo follow-up, tá? Sempre que eu colocar uma data nessa propriedade, nessa coluna, essa data vai me notificar no dia do evento. Então, ó, notem que se eu botar isso, toda vez que eu botar que eu colocar uma data aqui, ó, ele vai ficar com esse reloginho. Por quê? Porque ele indica que se tá vermelho, tá atrasado, e se tá azul, ele vai me notificar aqui na minha caixa de entrada quando essa data chegar. Então, vocês podem também configurar essa notificação se vocês quiserem, tá? Bom, aí a gente tem aqui arquivo e mídia, para poder colocar um arquivo anexado nessa base de dados. Vocês podem colocar URL, né, ou seja, um link dentro dessa base de dados, um link do Drive, por exemplo. O e-mail da pessoa, vocês podem colocar aqui na propriedade de e-mail. E a gente tem essas outras aqui, que são relação. Essa aqui, ela é muito, muito, muito importante e tá presente no sistema de vocês, assim, ó, a rodo. Depois eu vou mostrar por que ela é tão importante. Então, a gente tem a relação de base de dados, que, ou seja, é relacionar uma base com a outra, tá? Então, vocês vão ver informações de uma base na outra base. A fórmula, que vocês podem brincar e criar várias fórmulas. A fórmula de atraso, por exemplo. Então, isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, de dias atrasado, é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula que eu criei, ó, para me dizer a partir da data e do status quantos dias está atrasada aquela tarefa ou quantos dias está antecipada aquela tarefa. Isso é uma fórmula. Então, aqui, vamos lá. A gente tem o ID, que é tipo assim, quando você cria uma nova linha na base de dados, ele cria esse número de ID automaticamente. Então, para vocês, por exemplo, catalogar um pedido, dá para usar esse ID como forma automática. Verificação, que é para mostrar que aquela base de dados ela tá, ó, verificada, sabe? Tipo, que aquela página tá verificada, foi vista, foi validada, enfim. Vocês têm o roll-up. Então, esse roll-up, pessoal, ele, digamos assim, ó, ele é um complemento da relação, tá? Então, ali, ó. Visualize e agregue informações sobre propriedades da relação. Então, vamos lá. Você relacionou projetos e tarefas, tá? Mas você quer ver das tarefas relacionadas quem é a pessoa responsável. Então, para não ter que entrar na tarefa e ver quem é, você puxa esse roll-up e bota para mostrar na propriedade a propriedade de pessoa. Depois eu vou mostrar melhor para vocês isso, tá? Mas o roll-up é muito importante também. O botão na base de dados, então você pode automatizar coisas com esse botão. Por exemplo, eu estou usando o Notion Free, não tem automações nativas, e eu quero que toda vez que eu coloco um cliente em onboarding, eu crie as tarefas dele automaticamente ali com um botão. Esse botão serve para isso, você pode ali clicar no botão e ele criar as tarefas. Ou você pode clicar no botão e ele startar uma tarefa. Então, você pode criar automações dentro desse botão, do jeito que você quiser, tá? É um assunto bem extenso, eu não vou detalhar aqui agora, mas é uma funcionalidade bem legal, tá? Aqui, local, para botar literalmente um local, poder colocar um endereço. Aí, a gente tem essas aqui, ó, que é criado em, criado por, última edição e última edição por. O que é isso aqui? São propriedades automáticas da base. Quando você coloca ela na sua base de dados,
O criado em, já quando você cria uma linha, ele automaticamente te dá a data que aquela linha foi criada. Quando você bota o criado por, te dá automaticamente quem foi a pessoa que criou aquela data. Então, se eu clicar aqui, ó, criado por, ó, ele já vai me dar que é a Gabriela que criou, porque foi eu que criei essas linhas. Agora, se eu vim aqui e colocar criado em, ele vai me dizer a hora, ó, que hora que eu criei essas páginas. E é automático, eu não posso mexer, ó, eu não consigo mexer nisso aqui, tá? E aí você pode também utilizar, como eu falei, a última edição e última edição por, ou seja, quando foi feita a última mexida naquela linha e quem foi que fez a última mexida naquela linha, que isso é bem legal, tá? Para você ter um controle, por exemplo, se trabalha com muitas pessoas. E aqui são conexões, tá? Que eu também particularmente não uso, então eu não vou detalhar isso aqui para vocês, tá? Então assim, pessoal, aqui são todas as propriedades que você pode utilizar numa base de dados. Ela serve tanto para base na linha quanto base de página inteira, tá? São exatamente as mesmas propriedades. Então agora eu vou mostrar para vocês, antes de entrar na configuração da base, eu vou mostrar para vocês a questão da relation e rollup, tá? Que isso é muito importante. Então vamos lá, pessoal. Eu vou usar exatamente o exemplo que eu dei para vocês. Por que essa relation ela é tão importante? Porque quando a gente está construindo um sistema no Notion, ela traz essa visão de sistema, de conexão. Ou seja, eu não preciso criar uma base, por exemplo, de tarefa e criar uma etiqueta de selecionar para botar o nome do cliente. Eu posso relacionar a base de tarefas com a base de clientes. E aí, quando eu crio uma tarefa, eu vou lá, puxo da minha base de clientes quem é o cliente. Quando eu abro o meu cliente, eu vejo quantas tarefas eu tenho para ele. Então, o legal da Relation é isso. É a gente poder ver informações cruzadas de uma base para outra, tá? Então, todos os sistemas que vocês utilizam, sem exceção, usam muitas relations. Por quê? Porque são sistemas. São coisas que precisam se conectar. E aqui a gente faz exatamente isso. Então, olha só. Temos aqui uma base de projetos, tá? Então, a gente tem aqui um projeto criado e aí a gente tem aqui a relation com as atividades. Então, o que acontece aqui, tá, pessoal? Quando eu abro, ó, a minha base de projeto, eu consigo visualizar as tarefas que eu tenho para esse projeto. Por quê? Porque estão relacionadas uma com a outra. Então, tudo que tem a ver com esse projeto tá aqui, ó. Tá? Isso aqui eu criei uma visualização dentro da página, tá? Uma visualização da base de dados de projeto, de tarefa, que tem vínculo com o projeto. Mas o que acontece? Ó? Aqui nesse canto tá as tarefas relacionadas, ó. Então eu consigo saber que tem tudo isso aqui de tarefa relacionada a esse projeto, tá? E aí, se eu entrar na tarefa, ó, criar LP de venda, eu consigo ver o projeto. Então, essa é a conexão que é tão importante nas bases de dados do Notion para criar sistemas, que não é aquela coisa que não se conecta. Eu tenho várias bases e eu não sei porque eu não sei quem é o cliente, porque eu tenho que criar uma etiqueta e aí eu tenho uma base de clientes, mas eu tenho que ir lá e refazer a informação porque eu não estou conectada. Então, aqui a gente usa muito a conexão. E aí, quando você cria uma relation, deixa eu mostrar aqui, ó. Você tem aqui, ó, você mostra para vocês, né, qual é a base que está relacionada nessa relation. Aqui, o sem limite é para dizer para vocês que dessa base de dados de projeto, você só pode vincular uma página ou sem limite de páginas. Nesse caso aqui, eu deixei sem limite, por quê? Porque um projeto pode ter várias tarefas. Agora, deixa eu dar um exemplo. Cliente / contrato, sei lá, vamos supor. O contrato tem que ter apenas um cliente. Então, na relation de contrato com cliente, eu tenho que configurar que é apenas uma página, porque a pessoa pode ir lá e colocar sem querer mais de um cliente, porque está sem limite. Então, para isso que serve isso aqui, você pode delimitar se é apenas uma página na relação ou sem limite de páginas, beleza? E aí, aqui tem a relação bidirecional, que é exatamente o que eu uso aqui para mostrar em clientes as tarefas e tarefas dos clientes, ou em projetos as tarefas e nas tarefas o projeto. Por quê? Porque uma mostra na outra. Mas, vamos supor, eu quero que nos meus clientes eu consiga, nas minhas tarefas eu quero ver o cliente, mas eu não quero que lá na minha base de clientes eu veja as tarefas relacionadas. Não preciso ver, mas eu quero relacionar. Você pode vir aqui e desativar. Então, ele vai relacionar a tarefa com o cliente, mas ele não vai mostrar na base de cliente as tarefas. Então, é uma opção, tá? Tá relacionado, mas não mostra na base dos clientes, beleza? É só isso, é só para isso que serve. Mas, assim, na maioria das vezes, eu aciono a relação bidirecional, tá? 99% das vezes. E aí, pessoal, fizemos a relação de base de dados. Como que a gente usa o rollup? Aqui eu tenho 2 exemplos perfeitos para mostrar para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, ó, adicionei a propriedade de rollup. O que ele faz? Ele traz para mim a relação,
Por que ele traz a relação? Porque uma base pode ter mais de uma relação. Nesse caso aqui, ó, a base de projeto ela tem relação com atividades e relação com clientes. Nesse caso, como eu quero ver a quantidade de tarefas que eu tenho nesse projeto, eu vou usar a relation de atividades. Aqui, o que eu vou pegar, tá? Eu peguei propriedade atividade porque eu não quero, ó, eu botei para mostrar original, tá? Então, tem relação, propriedade e o calcular. Então, o que acontece? Se eu botar atividade para mostrar, né, a propriedade atividade e mostrar original, vai acontecer isso aqui, ó, tá? Eu tô vendo a tarefa original. Então, se eu vincular 300 tarefas, vai aparecer 300 tarefas aqui me mostrando, certo? Agora, se eu pegar, vim aqui na propriedade e eu calcular, e aí aqui eu tenho as opções, ó. Então, se eu vim aqui em contagem e botar contar tudo, ó, ele vai contar para mim. Então, aqui é um roll-up que me traz uma informação da outra base de dados, que é a base de tarefa, só que eu pedi para calcular. Aqui acontece a mesma coisa, pessoal. Se eu vim aqui e eu pegar a atividade, botar status, eu vim aqui, eu fiz o quê? Calcular o percentual por grupo. E eu botei o quê? Tarefas completas. Ou seja, esse roll-up ele vai puxar das tarefas aquelas que o status é concluído. E ele vai me trazer quanto desse projeto está concluído. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque provavelmente o sistema de vocês tem isso, tá? Tem alguma coisa de progresso aí no meio que vai mostrar isso aqui e é um roll-up, beleza? Então, aqui a gente pode fazer. Agora, vamos supor, eu quero mostrar quem é a pessoa envolvida nas tarefas. É a mesma coisa, pessoal. Se vocês puxarem um roll-up e botar para mostrar original, se tiver 30 tarefas, vai mostrar 30 pessoas. Porque são as pessoas que estão relacionadas àquela tarefa na base de dados de tarefa. Então, o roll-up, ele serve para isso, tá? Para puxar uma informação da base de dados. Por que existe o roll-up? Porque quando tu relaciona uma base com a outra, a propriedade que aparece na relação é o título daquela base de dados. Então, não importa se a base de dados relacionada tiver 30 propriedades. A propriedade que vai mostrar na relation é o nome, é o título. Então, ó, vou abrir aqui uma para vocês, ó. Ó, é isso aqui que vai mostrar. Então, isso aqui você não vê na relação, você só vê isso aqui. Então, por isso que é importante puxar o roll-up quando você precisa de uma informação daquela base de dados assim. Então, para isso que serve. Então, vamos lá. Feito isso, mostrei para vocês essa parte de relation e roll-up, que é muito importante. A gente vai para a configuração da base de dados, que também é extremamente importante para vocês. Primeira coisa, tá? Toda base de dados, sem exceção, vai ter isso aqui, sem exceção. Filtro, então você pode aplicar filtros nessa base e pense que isso aqui é que nem um Excel. Vou aplicar um filtro que eu quero ver só o que está pago, só o que não está pago, só o que está iniciado, só o que não está iniciado. É um filtro, tá? Você pode escolher qual propriedade você quer filtrar e, de acordo com a propriedade, a configuração do filtro vai ser uma ou outra, beleza? Então, é para isso que serve. O ordenar é para ordenar alguma coisa, então você pode vir aqui e escolher a ordenação do que você quer fazer. Nesse caso, eu posso, por exemplo, pegar ordenação de status e, ó, ele ordenou para mim os status, beleza? E aí, eu tenho aqui as automações. Isso aqui vai ser disponível apenas para quem tem plano Plus em diante, tá? Então, se você tem um plano Free, vai aparecer, mas ele não vai te deixar fazer automação, tá? Mas se você quer fazer automação, é aqui que você vai usar. Esse aqui também é uma IA para auto-preencher alguma propriedade e também, nesse caso, não vai aparecer para todo mundo, apenas para quem tem planos pagos. Talvez ela vai aparecer, mas ela vai te dar a opção de fazer o upgrade, tá? Aqui tem o buscar, então você quer buscar alguma coisa da base, você vai digitar aqui. E aí, esses aqui são os recursos que estão ali aparecendo sempre que você cria uma base, tá? E aí, nós temos esse aqui, ó, que é a configuração da base de dados. Então, quando tu clica aqui, o que aparece, pessoal? Aparece muita coisa, né? Mas por que aparece esse monte de coisa? Vamos lá. A gente tem aqui, qual que é o layout dessa base? Então, essa base que nós estamos vendo aqui, ela é um layout de tabela. Então, por isso que eu falei para vocês, ó, tem todas essas formas de fazer o layout dessa base de dados, beleza? Então, a gente tem o layout, a gente tem visibilidade da propriedade. Então, para que serve essa opção aqui de configuração? Para você ocultar o que você não quer ver dessa base nessa visualização. E ocultar não é apagar, ocultar é só tirar daquela vista daquela visualização. Então, por exemplo, eu quero nessa tabela aqui, eu só quero ver o nome, o status e isso aqui. Seleciona só o que quer mostrar. Então, eu quero só ver a urgência, o status e a pessoa. Deu. Olha só, o resto, ele existe,
mas ele tá oculto. Simples assim. Isso é usado para a gente poder configurar aquelas visualizações de base. Então, aqui, quando eu mostro para vocês, por exemplo, que nas atividades e projetos tem aquela parte de status não iniciado, em andamento, etc., e eu quero mostrar pouca coisa, eu vou lá e configuro para que aquilo ali seja feito daquela forma. Então, olha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, é só a pessoa, a atividade e o prazo. Deu. O resto tá tudo oculto, ó. Ele existe, mas tá oculto, entendeu? Então, isso aqui é só para poder melhorar a visualização, beleza? Beleza. Então, a gente tem aqui a configuração de visibilidade da propriedade. Temos o filtrar também, o ordenar também, que já tá ali no atalho, mas é só para, né, tá aqui dentro também porque faz parte de uma configuração. Nós temos o agrupar, que é uma funcionalidade muito legal, que é onde você pode agrupar coisas da base de dados. Então, exemplo, aqui em atividades e projetos, ó, do sistema, a gente tem aqui, ó, agrupado por status. Então, se tu vir aqui, ó, na configuração, ele tá agrupado por status, ou seja, ele pega a base inteira, mas ele agrupa nos conjuntos, por status. Mas se eu quisesse vir aqui e agrupar por outra coisa, não tem problema. Era só vir aqui e mudar a opção do que eu quero agrupar. Tu pode agrupar por tudo. Só que aqui nesse caso eu quis agrupar por status. Então, o agrupamento serve para isso, para você agrupar coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Tô com uma base financeira e quero agrupar por mês de vencimento. Agrupa por data e coloca a configuração de mês. E aí você tem um agrupamento por mês, tá? Então, o agrupar é para isso. Cor condicional é para você condicionar uma cor dependendo do que aquela linha quer dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Temos aqui tarefas não importante, urgente, e não urgente, tá? Eu quero que quando a tarefa for urgente, ela pinte essa linha de vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir na cor condicional, vou na nova configuração, vou selecionar que o que eu quero que seja condicional é a propriedade de selecionar, e eu vou colocar aqui, ó, quando é urgente, a linha fica vermelha. Então, olha só, ele já pintou só essa linha, porque é a única linha que eu tenho urgente. Aqui, pessoal, dá para brincar bastante, tá? Não vou entrar muito no detalhe da cor condicional, mas é para isso que ela serve, ó, para pintar e te dar uma gestão visual de alguma coisa. E detalhe, ela só é aplicada para essa visualização. Se você criar uma outra em outro lugar, ela não vai aplicar a cor condicional, você vai ter que aplicar lá também. Justamente porque cada view tu quer ver uma coisa, então não faz sentido ser padrão, tá? Então é para isso que serve. Aí a gente tem aqui copiar link para visualização. Então, se tu quiser colocar essa view em uma outra página, copia o link e cola em outro lugar. Então, por exemplo, vou vir aqui, ó, vou vir na minha página inicial e vou colar. Ó, visualização da base de dados. E deu, ele mostra para mim exatamente a view que tá lá configurada. Então, é para isso que ela serve. Então, a gente voltando aqui, a gente tem também essa parte aqui de configuração de base de dados. Então, tem aqui qual é a fonte, né? Ou seja, qual é o nome dessa base de dados. Editar propriedades, tu pode vir aqui editar uma propriedade, que você pode também fazer sempre aqui, né? Editar propriedade, então eu não uso particularmente muito aqui nessa parte, eu uso mais aqui. Automações, que você já viu aqui em cima. Autofill, que você já viu aqui em cima. Visualizar páginas arquivadas. Esse caso aqui é uma funcionalidade nova, então a gente não testou muito ainda ela, mas é para você poder arquivar uma página, tipo, tirar ela aqui da visão e depois poder visualizar ela num lugar de arquivo. Mais configurações. Então, aqui você pode usar subitens, dependência de tarefa, conexão, personalizar layout de página, que é muito legal. Eu vou deixar também um vídeo do YouTube para vocês verem essa parte aqui de personalizar a página e transformar em tarefas. Então, aqui tem algumas opções também. E aqui embaixo tem gerenciar fonte de dados, que é para, né, aqui a gente tem uma visualização da tarefa de cliente, então você pode adicionar outra fonte de dado aqui. Bloquear base de dados ou gerenciar em Notion Calendar. Essas aqui eu também não uso tanto, tá? O bloquear base de dados ele é legal se você trabalha com muita gente, para as pessoas não ficarem mexendo sem querer e apagando alguma coisa. Então, você pode bloquear e aí não tem como a pessoa mexer, digamos assim, apagar sem querer alguma coisa. É basicamente para isso que funciona. Então, assim, pessoal, aqui nós temos as configurações da base de dados, beleza? Aí, a gente tem também aqui, ó, páginas, modelos. Então, assim, o que acontece? Esse modelo é como se fosse um template, algo que vem pronto cada vez que você cria uma tarefa ou alguma coisa que você quer selecionar aquele modelo. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês, mas que, assim, já vai fazer bastante sentido, tá? O que é um modelo? É basicamente uma página que você cria com algumas coisas já pré-definidas, beleza? Então, vamos lá, vou entrar aqui na parte de marketing desse sistema, tá? Quando eu venho aqui, ó, na base de dados do calendário, que é o meu calendário editorial, notem que tem isso aqui, ó, tá?
Cada página dessas é um modelo diferente. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, novo vídeo, eu venho aqui em editar, eu tenho aqui já algumas propriedades setadas, ó. Sempre que eu clicar e selecionar essa página, ele já vai vir com o status preenchido, com o formato preenchido e a pessoa que aplicou a página. E aqui eu já venho com o quê? Um modelo pronto, ó. Então, o que acontece? Cada vez que eu vim criar uma nova página, ele vai me dar as opções aqui, ó. O que eu quero? Qual página eu quero? Se eu quero em branco, que eu posso, ou se eu quero algum modelo aplicado. Então, eu venho aqui, por exemplo, em novo vídeo. Então, olha só o que vai acontecer. Ele já adere o ícone, o nome, o status, a pessoa e o formato e o modelo. Então, para isso que serve a página modelo, tá? É para você criar vários templates dessa base de dados, caso você tenha especificidade. Então, por exemplo, se for uma tarefa urgente, né, que é categorizada como urgente, eu vou selecionar um template porque tem algumas coisas que eu tenho que preencher. Então, você pode criar um modelo aqui de tarefa urgente, ó, tipo assim, modelo de tarefa urgente. Já pode colocar aqui, ó, que ela vai vir como urgente, porque eu estou selecionando esse modelo, e vai colocar algum nome aqui e vai colocar alguma especificidade aqui. Então, o que acontece, ó? Ele já vai criar para mim esse modelo. Aí, por que tem essa questão do padrão ou não padrão, tá? Definir como padrão. Porque se numa base de dados tu tiver apenas uma página modelo e tu quer que sempre que você cria uma base de uma página seja aquele modelo específico, tu vai definir como padrão. E aí, toda vez que uma página for criada, vai aderir automaticamente àquele padrão estabelecido. Se tem vários modelos, como é o caso aqui do marketing, deixa o vazio como padrão, porque quando tu criar, ele vai te dar todas as opções de páginas que você pode criar através daquele modelo, certo? Então, assim, pessoal, o modelo é para isso. Aqui vocês podem depois brincar, ó, navegar, entender como funciona, pode, inclusive, criar a recorrência desse modelo. Então, toda semana tem que cair esse mesmo modelo para mim, cria recorrência aqui. Então, tem coisas que vocês podem configurar aqui. Eu não vou dar detalhe para não ficar tão longo o vídeo, mas vocês podem brincar ali nos modelos, tá? E agora, por último, mas não menos importante, a gente vai falar das visualizações dessa base. Que isso aqui é o ouro, tá? É aquilo que eu falo para vocês com relação a isso aqui, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, isso aqui é uma visualização de base, isso aqui é uma visualização de base, isso aqui é uma visualização de base. E essa aqui do calendário. Então, vamos supor que tu tá lá no teu sistema e tu quer criar uma visualização nova. Eu deixei algumas para vocês lá, mas eu quero criar uma nova com outros dados que não tá aqui e que é importante para mim. Você pode tanto pegar a visualização que eu já criei e fazer algo novo, como você pode criar uma view nova. Então, como que funciona essa parte de visualização, pessoal? Eu tenho a base original aqui, tá? Tarefas cliente. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui numa página qualquer, a página que vocês quiserem aí, tá? Não tem problema. E eu vou fazer aquele atalho que eu falei pra vocês. Trazer a visualização, tá? E aí, aqui, vocês têm que pensar assim, cada visualização, ela tem um porquê. Cada visualização tem um objetivo principal, certo? Então, vamos lá. Uma visualização de tabela é quando você precisa ver muitos dados. Então, tipo assim, eu tenho que ver lá no meu financeiro quem tá cobrando, data de vencimento, valor, produto, várias coisas. Uma visualização de lista talvez vai ficar muito confuso. Uma de calendário não vai ficar legal para ter um monte de informação. Então, qual que é melhor? Uma tabela. E aí, o que acontece? A tabela é basicamente essa aqui que eu já mostrei para vocês. Então, eu venho aqui, para puxar uma nova visualização, tá? Eu venho aqui. Eu não vou puxar todas elas, tá? Porque eu acho que vai ficar muito extenso. Mas eu vou dar um exemplo aqui de tabela e de configuração da visualização, que eu acho que isso é importante, onde você usa muito filtro, agrupamento e assim por diante. E você pode pegar essa configuração que eu mostrar e aplicar nas outras, que muda pouca coisa, tá? Em questão de layout, etc., muda pouca coisa. Então, eu vou pegar duas, bem distintas, tabela e galeria, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Então, vamos lá. Visualização em tabela. Vim aqui, ó, ele vai me dar aqui se eu quero uma nova fonte ou eu quero um link para a fonte de dados existente, que é o que eu vou fazer, tá? Eu vou puxar de uma base existente. Então, venho aqui, procuro a base, se ela não tiver aqui, você vai digitar. Mas aqui, no caso, ela já tá, porque a gente já tá meio que nessa página, né? Então, ela vai me dar. Então, olha só. Aqui ele vai me trazer uma visualização que já existe, que eu já fiz de tabela dessa base, e eu boto aqui que eu quero uma nova visualização, certo? E aí eu venho aqui, e quando eu faço isso, ó, ele já vai abrir para mim isso aqui, ó, que é o quê? A configuração desse layout de tabela. Então aqui tu tem, ó, mostrar título da fonte de dados, então se eu não quiser, eu tiro, ó, ele some daqui. Mostrar linhas verticais, então se eu não quiser as linhas, ó, ele tira as linhas para mim. Envolver todo o conteúdo, então ele meio que aumenta, assim, coloca numa cápsula aquele conteúdo, deixa ele mais enxuto.
não uso tanto. Exibir ícone da página. Então, aqui, ó, tem os ícones. Eu posso vir aqui e tirar se eu não quero que apareça. Então, aqui você pode fazer algumas configurações, certo? Aqui, como que você quer abrir a página dessa base de dados. Então, é lado a lado? É centralizado? É página inteira? Então, o lado a lado é o mais padrão para a tabela, que ou seja, quando tu abre uma página, ele abre aqui, ó, no lado, tá? É para isso que serve. Então, aqui você pode definir como você quer abrir essa página, beleza? Então, voltando aqui em layout, tem o abrir a página e o carregar. Então, quantas páginas você quer que carregue quando você abre essa base, tá? E aí você pode escolher aqui 10, 25, 50 ou 100, beleza? Então, tá. Configurou o layout, você vai vir para cá para configurar visibilidade, filtro, ordenação, agrupamento, tudo aquilo que você quiser, beleza? Deixa eu botar para mostrar todas as propriedades aqui, só para ficar assim, grandona. Então, aqui, pessoal, o importante é assim, é vocês entenderem o que vocês querem ver. O que vocês querem ver dessa base? E aí fazer a configuração. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu quero ver dessa base, ela agrupada por status, porque para mim é importante ver por status. E eu quero ver apenas o status, a urgência, a pessoa que tá fazendo e, sei lá, a data, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, a gente faz, se você não vai aplicar um filtro, ou seja, você quer ver tudo que tá aqui, não precisa usar o filtro, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai vir na configuração e vamos começar no agrupamento. Então, eu vou agrupar por status, que foi o que eu escolhi. Então, ó, agrupei por status, ele automaticamente vai fazer isso aqui, ó. Agrupou por status. E aí eu vou vir aqui, não quero ver tudo. O que eu faço agora? Eu venho e tiro a visibilidade. Então, eu oculto e venho aqui e seleciono só o que eu quero ver. O nome você nunca vai conseguir ocultar, tá? Então, eu venho aqui, eu quero ver a urgência, a pessoa e a data. Por que eu não vou botar o status? Porque ele já é agrupado por status. Então, não faz sentido eu botar o status aqui. Simples assim. Então, aqui, ó, eu já criei uma tabela com agrupamento. Então, aqui, beleza. Essa primeira a gente já fez, não precisou usar filtro e nem ordenação, certo? Mas você pode ordenar se quiser. Então, por exemplo, eu agrupei por status, mas eu quero ver primeiro as que são urgentes ou importantes. Tipo assim, quero ver uma das duas, tá? Então, vem aqui e vai ordenar por, sei lá, ó, ele já tá pegando, ó, urgente e não urgente. Aqui, ele vai fazer não urgente e não importante, porque só tem essas duas nesse grupo de não iniciado. Mas aqui ele fez, ó, urgente e não urgente. Então, o urgente vem primeiro. Isso aqui é uma ordenação. Você pode brincar com a ordenação e ver como que a ordenação fica para você. Então, aqui, o que eu fiz? Mexi na ordenação, mexi na visibilidade de propriedade e mexi no agrupamento, para ver isso aqui. Agora, vamos supor que dessa base eu quero uma galeria e eu quero ver só as tarefas urgentes, certo? Aqui a gente vai visualização em galeria. Dele já até mostra, ó, como é que vai ser aquela view. Tem uma fotinho e tal, caso tenha uma foto, né? Uma fotinho e tal. Pra que é usado mais isso aqui, tá? É mais literalmente pra tu ver essa coisa mais de imagem, sabe? Mais de, tipo assim, mais visual. Eu vou usar ela porque ela é bem diferente, mas pra tarefa não é a mais ideal. Então aqui eu vou usar a galeria. Vou fazer o mesmo processo, link para fonte, tarefas de cliente. Então, aqui, ó, ele já trouxe para mim a de tabela como sugestão, porque eu já tinha criado a de tabela, mas eu vou botar isso aqui, ó, nova visualização em galeria. E aí ele vai fazer a mesma coisa, ó, pessoal, é sempre o mesmo padrão, tá? Ele vai abrir o layout para você configurar. Nesse caso aqui, notem que o layout da galeria mudou um pouco do layout de tabela. Algumas coisas estão diferentes. Então, o que acontece, ó? O layout de galeria, ele sempre vai abrir só o título. Ele não traz mais nada. E aí você vem aqui, ó, mesma coisa, ó, mostrar título, mostrar ícone, encapsular o conteúdo ou não, abrir página no modo centralizado, que daí é o modelo padrão para galeria, é o melhor modelo para galeria. E aí aqui a gente tem o carregar 50, 10, 25 páginas. Aqui você tem visualização do cartão. Então, por exemplo, as minhas bases de marketing têm as imagens. Então, eu quero que na galeria de imagem apareça a imagem que a pessoa anexou. Você pode vir aqui, ó, e escolher qual é a propriedade que quer que mostre como uma frente. Deixa eu pegar um exemplo, ó. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Então, eu botei para mostrar essa capa. Então, é basicamente isso. Apesar de ser uma visualização em quadro, dá para fazer também, tá? Mas é mostrar a imagem. Esse é algo mais visual. Deixa eu ver se na meta tem. Aqui em metas, ó. Então, por exemplo, tá? A gente tem aqui, ó. Temos todos os OKRs e tudo mais. Só que vamos supor que eu quisesse que nesse aqui de galeria mostrasse uma imagem. Eu ia fazer a mesma coisa, ó.
vir aqui na visualização e colocar para mostrar a capa, por exemplo. Eu botei uma foto de capa. Eu boto aqui que eu quero mostrar a capa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos supor que aqui nessa tarefa, ó, ele vai carregar uma capa aqui. Beleza? Então, agora, aqui no meu layout, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pedir para ele mostrar a capa. Então, olha só, ele vem e traz. Claro, os outros vão estar em branco porque não tem a capa, mas ele vai mostrar a capa dessa visualização, beleza? Então, a galeria, ela é mais para isso, é mais para essa coisa visual. Mas, igual, você pode usar para outras coisas também. Então, aqui você vai ver a visualização do cartão e escolher o que você quer mostrar dentro dessa parte que você bate o olho e vê, tá? O tamanho do cartão, então eu quero um cartão pequeno, um cartão médio, um cartão grande. Ajustar a mídia, então, ó, se a imagem for muito assim, ele vai ficar esborrachado, né? Talvez vai ficar meio largo, vai ficar difícil de ver tudo. Tu pode ajustar para a página. Aqui você pode usar o modelo compacto ou lista. Então, o modelo compacto, ele bota as propriedades uma do ladinho da outra assim, e o modelo lista é assim um embaixo do outro, certo? E aqui, configurações de impacto que eu também não estou utilizando, tá? Então, vamos lá, ó. Fizemos aqui a nossa galeria, tá? Só que notem que só tem o título e a imagem. Posso deixar assim? Pode, não tem problema. Só que se você quiser também colocar mais algumas coisas para mostrar aqui de propriedade, você vai vir aqui e vai botar para mostrar. Então, eu quero mostrar, por exemplo, quem criou essa página, eu quero mostrar se é urgente ou não é urgente, eu quero mostrar o status. Então, olha só que bonitinho, ó, ele vai ficando desenhado. E notem que aqui eu não usei nenhum filtro nem nada, eu só estou usando literalmente a configuração de visibilidade de propriedade. Mas vamos supor que nessa galeria eu quisesse apenas ver o que é urgente. Então, o que eu ia fazer aqui, pessoal? Eliminação, filtrar. E aí eu ia botar aqui que eu só quero o que é urgente. Então, olha só, ele filtrou para mim. Então, quando vocês, por exemplo, assim, ó, criarem uma coisa lá numa base de lead, tá? E não aparecer na visualização de uma base que é de lead, deem uma olhada no filtro. Às vezes o filtro não tá pegando aquela configuração que você fez. É muito comum, gente, é muito comum. Eu recebo muito cliente, Gabi, eu criei aqui o lead, mas ele não tá aparecendo no meu CRM. Aí tu vai ver o cara não tem status. E aí o filtro tá pegando que sem status não aparece. Então, assim, olhem sempre o filtro aqui e o agrupamento. Porque às vezes no agrupamento também, a opção de agrupamento ela tá oculta. Aquela propriedade ali específica, aquela etiqueta específica tá oculta. Então, ele não vai mostrar no teu agrupamento. Então, isso tem que olhar também, tá? Então, aqui você pode literalmente brincar aí com os filtros, visualizações, configurações, para tornar a base de dados de vocês mais efetiva, mais de acordo com aquilo que vocês querem enxergar. Então, assim, pessoal, como eu falei para vocês, a base de dados eu sei que foi uma aula mais longa, mas ela é extremamente importante, porque é onde vocês aprendem literalmente como que o sistema de vocês funciona. Tudo é visualização, views de base de dados, tudo. Tudo que vocês olharem ali dentro hoje que tem dados, são bases de dados. E aqui, tudo que vocês registrarem nessas visualizações vai cair lá no servidor. Então, se amanhã eu quiser vir aqui e excluir essa base, essa visualização, não tem problema. Ó. Notem que as tarefas vão continuar nas outras visualizações. Por quê? Porque a base de dados tá lá, aqui, ó, ela tá aqui. Então, aqui são só views dessa base. E aí, não importa se eu apagar uma view, eu vou continuar tendo as informações em outras views ou na minha base de dados original. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, por favor, assistam ele até, olha, eu no final falando isso, né? Mas assim, é importante, gente. Isso aqui, assistam quantas vezes tiver que assistir. Quando vocês tiverem dúvidas sobre como gerenciar uma base de dados.